Salmo 51, verso 1, 2, 7 e 9. Verso 1 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de todas as minhas culpas. Purifica-me de todo o meu pecado. Versos 7 e 9. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. 9. Esconde o rosto dos meus pecados. Apaga as minhas iniquidades. Só isso. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está parte da tua igreja. Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa palavra, que não será pregada apenas para os irmãos que chegaram aqui, mas que de alguma forma, através da live, será eternizada, Senhor, para tantos outros servos teus que vão ouvir essa mensagem ao longo dos dias, dos meses e dos anos. Eu tenho certeza, Senhor, que a tua palavra é para cada um que está aqui e é para muitos outros que não estarão conosco aqui hoje. Então usa esse momento, eu consagro a ti esta 1 hora que passaria aqui ministrando a tua palavra para os meus irmãos. Permita, Senhor, que seja uma bênção na vida deles e na vida de muitos outros. Por isso eu te peço, Santo Espírito de Deus, destrói agora todas as barreiras, todas as dificuldades de compreensão da tua palavra e permita, ó Deus, que todos saiamos daqui hoje abençoados, alimentados e esclarecidos acerca deste assunto tão importante. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Gente, hoje à noite eu quero falar com vocês sobre a segunda mensagem da série O Clamor de um Desviado, que eu comecei há 1 mês atrás, pregando aqui na igreja sobre a confissão de um pecador. A confissão de Davi quando ele havia cometido um adultério. E o profeta Natan chegou a ele e confrontou ele do pecado. Mesmo ele sendo rei, ele teve que dar o braço a torcer que o homem que havia pecado era ele. Naquela mensagem eu mostrei para vocês, acredito que 5 princípios sobre a doutrina bíblica do arrependimento. Que foram: primeiro, ele reconheceu o seu pecado. Ele diz no verso 1, apaga as minhas transgressões. No verso 2 ele disse, lava-me do meu pecado. Então ele reconheceu o pecado dele. Segundo, eu ensinei para vocês aqui na mensagem, que ele reconheceu a natureza do pecado. Ou seja, o pecado dele tratava-se de transgressões, que é um pecado de rebelião contra a autoridade. Tratava-se de lava-me a minha culpa ou a minha iniquidade, que é um pecado de perversão. E ele diz, purifica-me do meu pecado, que significa errar o alvo, errar o objetivo proposto por Deus. Então ele reconhece a natureza do pecado dele, é que eu sou um homem torto, pervertido, eu sou um homem que erra o caminho, eu sou um homem que me rebelo contra a vontade de Deus. Então ele reconheceu a natureza do pecado. Terceiro, eu mostrei para vocês que ele reconheceu que tudo que tinha feito era contra Deus. Por isso ele disse no verso 4, contra ti pequei, somente contra ti. Meu pecado é contra ti. Mesmo que ele adulterou com Batseba, o pecado dele era contra Deus, que tinha um plano na família, no casamento de Batseba, casamento que ele destruiu. Quando ele manda matar Urias, ele pecou contra Deus, porque Deus tinha planos na vida de Urias também. De alguma forma, Davi interrompeu os planos de Deus lá. E eu mostrei para vocês que todo pecado, um contra o outro, na verdade é um pecado contra Deus, que tem um projeto na vida deste outro irmão. Então que a gente tomasse um pouquinho de cuidado com essa questão aí. Quarto, eu ensinei para vocês na mensagem que ele reconheceu que não tinha absolutamente nenhuma razão, que ele não tinha nenhum direito e não tinha nenhuma desculpa. Ele diz, justa é a tua sentença, no verso 4, tu tens razão em condenar-me. Ele não diz para Deus, olha, eu sou inocente. Ele reconhece, eu sou culpado. Não tem defesa para mim, eu sei que eu errei. E quinto, eu mostrei para vocês na mensagem que ele reconhece que a natureza dele é essencialmente má.
porque ele diz assim no verso 5: sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Ou seja, Davi reconheceu que o problema dele não era basicamente que ele tinha adulterado. O problema é que ele tinha potencial no coração para muitos outros adultérios. O problema não é que ele tinha mandado matar um homem, o problema é que ele tinha potencial para matar muitos outros. O problema não é o que eu falei de você, o que você falou de mim, o problema é que nós temos potencial para continuar falando por muito tempo. Esse é o real problema do ser humano, a nossa natureza. Então isso eu mostrei para vocês naquela mensagem há um mês atrás. E hoje eu quero tratar com vocês sobre o despertar do pecador. Lá foi a confissão do pecador. Hoje é o despertar do pecador e o assunto ainda é a doutrina bíblica do arrependimento. Por quê? Vou começar fazendo algumas afirmações. Número 1, a relação com Deus. A minha e a sua relação com Deus. Esse salmo ele contém os princípios, ou os passos, ou os estágios, que envolve toda a questão da salvação de cada um que está aqui hoje à noite. Neste salmo nós temos o passo a passo da salvação de cada um de nós que estamos aqui. E a salvação está associada a arrependimento, porque não existe salvo que não é capaz de se arrepender. Se você é uma pessoa que não tem capacidade de se arrepender e está aqui nesse culto, ou estará ouvindo na live, ou aqui nessa live, se você não tem capacidade de se arrepender diante de Deus dos seus pecados, eu não temo dizer, você não é salvo. Não existe salvação sem arrependimento e conversão na Bíblia. O arrependimento e a conversão são os estágios, são os passos para a salvação. E a salvação é a nossa relação com Deus. O ponto 1 que eu estou colocando aqui, a nossa relação com Deus. Nesse salmo nós temos algo que é inevitável. Nós temos que resolver a nossa relação com Deus. Porque nós pecamos, irmãos. Nós somos capazes, eu pessoalmente tenho um potencial enorme de pecar. Mas mesmo sabendo da minha natureza pecaminosa, eu também quero estar bem com Deus. Você quer estar bem com Deus? Eu quero estar bem com Deus, você quer estar bem com Deus. Às vezes você não está bem com uma pessoa, mas você não pode estar mal com Deus. Você precisa ter a sua relação com Deus resolvida. E esse salmo aqui é a resolução da nossa relação com Deus. Esse salmo é o salmo de quem faz as pazes com Deus. Este salmo é o salmo de uma alma que se desperta. De uma alma que acorda para a realidade de que eu sou um ser pecador, que preciso de salvação, que preciso de comunhão com Deus, que preciso fazer as pazes com o Senhor. Mais dia, mais noite, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que comparecer diante de Deus, porque há algo que é inevitável hoje à noite aqui nesse culto, algo inevitável, se chama morte. Há muitas coisas nessa vida que são incertas, igreja. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza absoluta, é que cada um que está aqui nesse culto vai morrer. Desde o mais novinho que está aqui até os mais velhos. A sua relação com Deus tem que estar resolvida, os estágios têm que serem feitos. A nossa comunhão com Deus hoje nesse culto é prioridade. É prioridade, porque é inevitável, nós vamos ter que nos encontrar com Deus qualquer hora dessa. Não tem como escapar da morte, igreja. Nós vamos morrer. A ampulheta, a areia da ampulheta desce rápido. Alguns aqui estão há poucos anos da morte. Alguns aqui podem estar a poucas horas da morte. Alguns dos que me ouvem na live não estarão o ano que vem nessa mesma data, não estarão vivos. A sua relação com Deus precisa estar resolvida. A sua relação
que rompe comunhão com Deus, que se chama pecado, isso precisa estar resolvido de acordo com o Salmo 51, porque a morte se aproxima, é inevitável. Esse salmo ele vai tratar de tudo isso. Ora, já que ele fala, da minha comunhão com Deus, 2, da realidade da morte que se aproxima e eu vou ter que me encontrar com Deus, 3, ele fala do ponto de tensão da conversão. Existem pessoas que estão plenamente cientes de que há alguma coisa errada na sua vida. Você vai ouvir essa mensagem depois, aí na live. Algumas pessoas que não estão aqui hoje à noite, possivelmente estejam em algum bar aqui próximo, ou estejam já indo para uma boate, que sabem que há alguma coisa muito errada nas suas vidas. Talvez aqui, não tenho certeza, mas talvez haja alguém aqui hoje nesse culto que diga: eu sinto que tem algo errado na minha vida. Pastor, eu sinto que há algo que incomoda meu coração. E talvez você já se encontrou com alguém que já resolveu essa questão com Deus e que já está em comunhão com Deus. Talvez você que sabe que tem alguma coisa errada na sua vida, que te incomoda, ao se relacionar de repente com um crente, com um cristão, e ele traz estampada na face um brilho de Cristo, uma paz que excede todo entendimento. E ele traz uma certeza e uma segurança de que se ele partir ainda nessa noite, que ele estará com Cristo, ele está em paz. E de repente você que não está com a alma sossegada, você que sabe que tem alguma coisa errada na sua vida, ao conversar com essa pessoa, percebe a alegria que há no coração dela, o brilho que há na face dela, a convicção de Deus no ser dessa pessoa, e talvez você diga o seguinte: eu queria isso também. Como é que eu posso obter essa paz? Como é que eu posso obter essa segurança de salvação? Como é que eu posso obter essa confiança de que se eu morrer, eu estarei com Cristo? Tem muitas pessoas, talvez você que está aqui hoje à noite não esteja preocupado com isso, mas há muitas pessoas no mundo que estão preocupados com isso. Eles trabalham com vocês, eles veem que vocês têm uma paz no coração, que vocês estão prontos para o encontro com Cristo, que vocês estão prontos para o Maranata, ora vem Senhor Jesus, e eles olham para vocês e dizem: eu queria ser assim. Como eu consigo isso? Aí eu olho na Bíblia e vejo que para obter isso, para obter essa certeza de salvação, para obter esse brilho na face, esse brilho de Cristo Jesus, para obter essa confiança, existem passos. Passos devem ser dados. Estágios precisam ser vencidos. E aí a gente olha e vê, primeiro, na Bíblia, que os homens da Bíblia deram esse passo de salvação, e o arrependimento é o primeiro passo. Para resolver o problema com Deus, Davi precisa se arrepender. A Bíblia nos mostra que os homens que quiseram, que desejaram salvação, tiveram que fazer, todos eles tiveram que passar pelos estágios, e o primeiro é arrependimento. A Bíblia está farta de homens e de mulheres que se arrependeram de seus pecados. Não só a Bíblia, em segundo lugar, as biografias dos grandes homens e mulheres de Deus da história. Aqui, se você lê a biografia de Jonathan Edwards, se você lê a biografia de Dwight Lyman Moody, se você lê a biografia de David Brainerd, se você lê a biografia dos missionários, se você lê a biografia dos santos homens de Deus da história, você vai encontrar o momento de conversão deles, e vocês vão encontrar um período de perturbação na alma por causa dos seus pecados. Vocês vão encontrar eles dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Vocês vão encontrar na biografia dos homens e mulheres de Deus, gente que se arrepende. Eles também deram o passo e cumpriram os estágios. Não somente na Bíblia, não somente nas biografias. Se vocês examinarem também os hinos, se vocês pegarem as letras dos hinos, não vou dizer de agora. A nossa geração não sabe nada de teologia e de Bíblia, então
Eles fazem música para vender CD. Nós estamos numa época onde se faz louvor para vender. E aí a letra é pífia. Por isso, os hinos do passado, e claro, tem muitas boas músicas hoje. Não estou dizendo que não tem música boa. Eu estou dizendo que as letras hoje são feitas por músicos que não fazem teologia, não estudam Bíblia, não conhecem doutrina bíblica. Então jamais eles cantarão o que Davi está cantando, porque os salmos são louvores. Vocês sabiam disso, igreja? Os salmos são louvores. O livro de Salmos é um livro de música. São 5 volumes de música que Israel cantava. Imagine que eles cantavam esse Salmo 51. Como seria? Eles cantando: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande salvação. Todo aquele coro cantando: apaga as minhas transgressões, ó Deus de compaixão, eu pequei contra ti. Eu imagino isso aqui ao som do tambor, ao som do violão. Eu imagino o pessoal cantando salmos. Quando você olha a letra das músicas do passado, não só a biografia e não só a Bíblia, quando você olha a letra das músicas, os músicos faziam música de arrependimento diante de Deus. Hoje as músicas o diabo te roubou, Deus vai te dar, e você vai conquistar, e tudo que é seu por herança você vai receber. E eis que veja, as letras são meio por aí: Deus vai abençoar, 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 abençoar. Faltam-nos letras que digam quem nós somos. Faltam letras que cantem na igreja, e quando a gente canta, a gente se quebrante diante de Deus. Eu acho que esse é um dos maiores problemas da igreja mundial, no mundo inteiro. Nós cantamos para celebrar, mas não cantamos para nos quebrantar. Falta-nos aquela visitação do Espírito Santo que nos coloca no devido lugar. A gente nem resolveu o problema do pecado. Tem muita gente que está todo entortado, mas entra na presença de Deus e canta. Canta. Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés. Satanás debaixo dos seus pés, mas o pecado dentro do coração. A gente precisa olhar para a Bíblia, olhar para a biografia dos homens de Deus no passado, olhar para as letras das músicas do passado, e vocês verão que essas pessoas queriam ter um relacionamento com Deus, porque elas tinham que resolver isso antes da morte. Era fundamental fazer o passo a passo, a doutrina do arrependimento. Todo culto se tocava nesse assunto. Todo culto. Mas aqui eu começo a entrar nos tópicos da mensagem. São só 2 tópicos. No primeiro eu quero falar com vocês sobre alguns erros que nós devemos evitar quando tratamos do tema arrependimento. No segundo tópico, a segunda parte da mensagem, eu quero tratar com vocês acerca de alguns passos ou algumas características do despertar do pecador. Quando o pecador desperta, o que é que acontece? Mas vamos primeiro aos erros que devem ser evitados. Erros que devem ser evitados. Em primeiro lugar, o primeiro erro que deve ser evitado ao tratar da doutrina do arrependimento é a tentativa de padronizar os detalhes das experiências. O primeiro erro é tentar padronizar os detalhes das experiências. E por que digo isso? Porque eu mostrei para vocês, ele reconheceu que pecou, ele reconheceu a natureza do pecado, ele reconheceu que era contra Deus, ele reconheceu que ele não tinha defesa alguma, e ele reconheceu, em quinto lugar, a natureza dele era má. Ele fez um passo a passo, ele gritou: tem misericórdia, ó Deus. Ele gritou: Senhor, me purifica. Ele se derramou, ele rasgou as roupas, ele jogou cinza na cabeça, ele teve algumas reações de arrependimento. E quando você vê, fora a Bíblia, as biografias, você vê alguns homens e mulheres de Deus que no ato do arrependimento foi muito parecido também.
eles também se rasgaram, eles também se sentiram vermes diante de Deus, eles também se sentiram miseráveis, eles também se sentiram desgraçados. Quando você olha as letras dos louvores, você vê que eles cantam que eles não valem nada, que eles cantavam que eles eram miseráveis pecadores, de sorte que quando eu olho na Bíblia, olho nas biografias e olho na letra dos hinos do passado, a gente percebe que os homens que se arrependiam, eles demonstravam com atos externos. As experiências de arrependimento não eram experiências caladas, internas, elas se visibilizavam, elas se exteriorizavam, elas se materializavam, elas eram visualizadas pelas pessoas, de sorte que você percebia que ali tinha uma pessoa que estava arrependida, que ali tinha uma pessoa que estava quebrantada, e aí você olha essa pessoa e você diz assim: puxa vida, se isso é se arrepender, pastor Rubens, então eu nunca me arrependi. E aqui está o perigo de você padronizar o arrependimento. Aqui está o perigo de você tentar padronizar os detalhes, que são muito pessoais de cada um. A maneira como Deus trabalha em cada um de nós aqui nesse culto hoje à noite é absolutamente diferente uma de outra, mas nós queremos padronizar. E aí tem irmãos na igreja que dizem o seguinte: pastor, a partir daquela primeira mensagem sua, eu tive a impressão que eu não sou salvo. Porque se arrepender é aquilo que o senhor pregou na primeira mensagem, pastor, eu sinto que eu estou muito aquém daquilo. Então eu não sou salvo, eu não sou arrependido. Quando a gente olha para Paulo, a conversão de Paulo, ele está indo para Damasco, perseguir a igreja. No meio do caminho, Jesus aparece para ele. Olha o que é conversão. Jesus tem que aparecer. Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é você lutar contra os aguilhões. Você me persegue. E diz que Saulo caiu prostrado, cego. Ele viu Jesus e ele caiu cego. E foi guiado cego o resto da jornada. Algum tempo depois apareceu Ananias. Deus falou com Ananias e falou: vai lá na rua tal, ele estará orando. Impõe as mãos sobre ele. E aí Ananias chegou lá. O Saulo de Tarso estava cego. E Ananias pôs as mãos sobre ele e caíram as escamas dos olhos dele. E ele voltou a enxergar e se tornou o apóstolo Paulo. Vamos pegar esse exemplo aqui como exemplo de conversão. Então vamos padronizar. Vamos padronizar os detalhes. Hoje à noite aqui, só é convertido quem estava perseguindo a igreja antes. Aí você fala: pera lá, pastor, eu nunca persegui a igreja. Só é convertido quem viu Jesus pessoalmente. Pera lá, pastor, eu nunca vi Jesus pessoalmente. Então você não é convertido. Só é convertido aqui quem ficou cego. Quantos aqui ficaram cegos? Quantos se converteram? Quantos aqui? Nenhum. Então, ninguém se converteu. Depois, Saulo vai o caminho arrastado e chega alguém e ora por ele, as escamas caem dos olhos. Quantos aqui tiveram alguém que orou por você para você voltar a enxergar? Mais uma vez, ninguém levantou a mão aqui. Então eu vou criar a seguinte teologia: aqui não temos convertidos de verdade. Isso é um erro. Quando a gente pega a Bíblia e quer padronizar os detalhes, irmã, quer padronizar e enfiar a goela abaixo de cada um e dizer: ó, só é convertido se estava perseguindo, se viu Jesus, se caiu prostrado, se ficou cego alguns dias e se voltou a enxergar através de uma oração. Aí nós vamos criar aqui na igreja 2 grupos. O primeiro grupo é dos frustrados, que vão dizer: pastor, então eu nunca me converti, porque eu nunca persegui, nunca caí prostrado, nunca vi Jesus pessoalmente, nunca fiquei cego e ninguém orou por mim. Então, os frustrados aparecem dizendo: nunca me converti. Por outro lado, aparecem os mentirosos na igreja. Os mentirosos serão aqueles que vão chegar para mim e vão dizer: pastor, eu sou convertido de verdade, porque eu persegui a igreja. Eu sou convertido de verdade porque o dia que eu me converti, eu vi Jesus. Eu falei: é mesmo, irmão? Você viu Jesus? É, eu vi Jesus, pastor.
E aí, irmão, inclusive eu vi um clarão, pastor, fiquei cego e caí na hora no chão. Falei, é mesmo? Você ficou cego? Fiquei vários dias, pastor Irene. Fiquei vários dias cego. E aí, irmão, alguém foi orar por você? Exatamente, pastor Rubens. Alguém foi na minha casa e orou por mim. Eu falei, e aí? E aí, quando ele orou por mim, as escamas caíram dos meus olhos. Eu falei, aí você virou o apóstolo Paulo. Exatamente, pastor Rubens. Aí eu virei o apóstolo Paulo. Esse é o grupo dos mentirosos. Quando nós pegamos a doutrina do arrependimento e tentamos padronizar os detalhes, e começamos a dizer assim, olha, você só é convertido se você teve essa experiência. Então eu cito fora Paulo, eu cito John Bunyan. John Bunyan escreveu um livro muito famoso chamado O Peregrino, e também A Peregrina, que eu acho que a Rebequinha deve estar lendo, né, Rebeca? Acho que a Rebeca ganhou de presente e está lendo. Um livro excelente, um livro maravilhoso. Só que se você pegar o John Bunyan, um outro livro que ele escreveu chamado Graça Abundante, John Bunyan era um pregador puritano, que ficou preso muitos anos por pregar o evangelho. É o livro mais vendido no mundo fora a Bíblia, O Peregrino. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, leu O Peregrino mais de 100 vezes antes de morrer. Preste atenção, John Bunyan é o nome dele. O John Bunyan conta que a conversão dele se deu assim, uma profunda agonia de arrependimento, que durou 18 longos meses. Meu Deus! Meu Deus! Uma profunda agonia de arrependimento, que durou 18 meses. Meu Deus! Primeiro que eu nunca tive uma profunda agonia. E se eu tive alguma agonia, não passou de 18 minutos. A dele durou 18 meses. E ele diz que por 18 meses, ele viveu uma vida que não foi outra coisa senão pura agonia de alma. Ele diz que houve momentos quando ele se sentia tão miserável e tão infeliz, que numa ocasião ele viu alguns gansos no campo. E quando ele viu aqueles gansos, diz que ele desejou ser aqueles gansos, porque eles não precisavam experimentar a agonia do arrependimento que ele estava experimentando. Olha só os detalhes da experiência de alguns homens do passado. Eles não podiam ver os animais, porque os animais não serão julgados por Deus lançados no lago de fogo. Ele queria em algum momento ter a experiência de um animal que não será julgado e condenado. Ele sentia a alma dele em agonia. Outro dia, confessando sobre o arrependimento dele, Beto, ou Betos, os dois Betos ali atrás. Outro dia, confessando no diário dele, na biografia dele, sobre a agonia que ele passou em arrependimento diante de Deus por causa dos seus pecados, ele diz que ele se viu, por assim dizer, balançando, ó o que ele viveu, ele se viu balançando sob a boca aberta do inferno. Ele sentiu o inferno aberto debaixo dos pés dele, e ele conta que ele sentiu o cheiro de enxofre no ar. Esses são os nossos irmãos do passado. Uma época onde as pessoas tinham um constrangimento pelo pecado, que era uma coisa absurda. Eles entravam em agonia profunda, por meses. Eles se autodestruíam emocionalmente, porque espiritualmente já estavam mortos. Mas quando surge o despertar do pecador, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração e vem a regeneração e o novo nascimento. O homem então acorda para a realidade do pecado. E o John Bunyan diz que sentiu o cheiro do fogo do inferno. Algumas pessoas chegam para mim e dizem assim: Pastor Rubens, o que eu mais queria nessa vida era ser um cristão. Aí eu pergunto, mas o que está te impedindo de ser um cristão? Aí eles me dizem, é que eu nunca me arrependi, pastor. Falei, como assim você nunca se arrependeu? Aí eles me explicam, é que eu nunca senti o que John Bunyan sentiu. Eles leram um livro de John Bunyan,
Eles leram o livro dos homens do passado, pastor André. E aí eles se olham e olham aqueles exemplos e dizem, então eu nunca me converti, eu não devo ser salvo. Por isso estou no primeiro ponto dizendo, evite esse erro. Cuidado para você não padronizar a conversão das pessoas. E você começar a olhar para alguns e dizer, se você não sentiu cheiro de enxofre, se você nunca imaginou o inferno quão quente será, você nunca se converteu? É verdade, eu preciso confessar para vocês, é verdade que eu questiono um pouquinho as conversões atuais. Não nego. Eu questiono um pouquinho as conversões atuais. Porque o camarada, para mim, não precisa sentir cheiro de enxofre. Mas precisa ainda produzir fruto digno de arrependimento. Nós estamos meio que numa época onde se fala de arrependimento, as pessoas ficam assustadas. Arrependimento de quê, pastor? Ora, de quê? Nós não podemos aqui padronizar detalhes, mas eu tenho consciência que não tem necessidade de sentir cheiro de enxofre. Eles estão com Deus, mas não tiveram a mesma experiência de querer ser um ganso. Eu nunca quis ser um ganso. Eu nunca quis ser um cachorro, um vira-lata, ou de raça. Eu nunca quis ser, só porque ele não vai passar pelo julgamento de Deus. Eu nunca tive essa sensação, irmã, de um inferno aberto debaixo dos meus pés. Eu nunca tive, irmã. Mas eu estou consciente que no céu de Deus terá milhões e bilhões de todas as tribos, raças e nações que nunca passaram pelo que John Bunyan passou, do jeito que ele passou. Então, por favor, não generalize, não padronize a experiência que Deus dá de salvação para as pessoas. Segundo lugar, evite o erro de achar que arrependimento seja apenas para pecados horrendos. Alguns irmãos dizem assim, pastor Rubens, quando você fala de que tem que se arrepender, que nem naquela primeira mensagem, você fala de um jeito que dá a impressão que se a gente não se jogar de boca no pó na presença de Deus pelos nossos pecados, a coisa não está resolvida. E pastor, eu sou sincero, eu não cometi pecados tão horrendos quanto de Davi. Então o segundo erro é esse. É você literalmente achar que arrependimento é algo que Davi teve do jeito que teve, porque ele cometeu pecados horrendos. Alguns de nós achamos que não precisamos nos quebrantar, que não precisamos nos jogar de boca no pó, afinal de contas, nós nunca adulteramos, como Davi. Outros aqui pensam, pastor, eu não preciso me arrepender como Davi se arrependeu, porque eu nunca mandei matar ninguém, pastor Rubens. Então, quando coloca uma pregação de arrependimento na igreja, meio que exigindo que a igreja precisa se arrepender, pastor, por que colocar sobre a igreja o peso do arrependimento, quando as pessoas da igreja não são assassinas e não são adúlteras? Por que trazer esse peso para a igreja, essa cobrança do arrependimento, se você que está aqui nunca adulterou e nunca matou ninguém? Ora, esse é um erro que vocês cometem. Achar que arrependimento na Bíblia é só quando alguém matou alguém. Achar que arrependimento na Bíblia, arrependimento para a salvação, é só quando você adulterou. Esse é um grave erro. Esse é um grande engano. O Salmo, ele é cabível para um homem que cometeu qualquer tipo de pecado. O Salmo, ele é aplicável a qualquer pessoa que nunca adulterou e esteja aqui nesse culto. O Salmo é aplicável a qualquer pessoa aqui que nunca cometeu um assassinato. E aí, para aqueles que acham que o arrependimento é só em caso de pecados horrendos, como o de Davi, e alguns até dizem, você sabe, né, pastor? Eu vou reproduzir aqui do jeito que a gente ouve por aí. Você sabe, né, pastor? O Salmo 51, você disse corretamente, é um salmo sobre a questão do arrependimento, mas não é de surpreender, né, pastor? Davi se sentiu como se sentiu à vista do que ele praticou. E o que ele praticou foi pesado. Ele mandou matar um homem, ele adulterou com uma mulher. Mas saiba que eu realmente, pastor Rubens, não sinto muito interesse pelo Salmo 51. O senhor pregou há um mês atrás, mas para mim, graças a Deus, que nunca cometi adultério, que nunca cometi assassinato, eu não vejo esta necessidade. Ora,
Ora, irmãos, o Salmo se aplica a todo e qualquer tipo de pecado. E a resposta simples que eu quero dar para vocês nessa noite, para mostrar que pecado não tem nada a ver, arrependimento tem nada a ver com pecado horrendo, é novamente Bíblia, biografia e louvores. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos na Bíblia que muitos homens que se arrependeram não eram assassinos. Muitos dos personagens da Bíblia que se arrependeram diante de Deus não eram adúlteros. Não tinham cometido pecados horrendos. Então é falso o pressuposto que afirma que arrependimento é só para casos horrendos e que o crente comum não precisa passar por esses estágios e processos porque nós não cometemos coisas tão grotescas. Leia a Bíblia. Pelo amor de Deus, leiam a história. Leiam, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de Charles Wesley, o irmão de John Wesley. Todo mundo aqui conhece John Wesley. Poucos conhecem o irmão dele. John Wesley foi um grande pregador e Charles Wesley foi um grande compositor de música. Muitos dos hinos que nós cantamos, eu não posso dizer que cantamos aqui na Batista Projeto Família, infelizmente, porque são hinos tradicionais antigos que a igreja não canta mais. Mas igrejas batistas tradicionais, ou igrejas presbiterianas, ou igrejas metodistas, ou igrejas até adventistas. Adventista usa o brados de júbilo. Se você pegar a Assembleia de Deus, eles usam cantor cristão, ou eles usam a harpa cristã. Harpa cristã, cantor cristão, brados de júbilo. Peguem as letras dos hinos que a igreja canta de forma congregacional. O Charles Wesley é escritor de vários daqueles hinos. Aí você pensa assim, Charles Wesley, como é que ele era, pastor? Ele teve arrependimento? Dos mais marcantes, dos mais comoventes, dos mais emocionantes. Aí você fala, que pecado horrendo ele cometeu. Eu vou te falar quais foram os pecados de Charles Wesley. Primeiro, ele nunca cometeu adultério. Charles Wesley nunca cometeu um assassinato. Ele nunca foi culpado dos pecados que a Bíblia acusa Davi. Charles Wesley foi um homem bom. Charles Wesley foi um homem que era filho de um ministro, era filho de um pastor. Charles Wesley era filho de um pastor sério, de um pastor, pregador puritano sério, criado nos moldes da santidade. Charles Wesley foi criado no temor do Senhor. Charles Wesley, quando foi para Oxford, junto com o irmão dele, conta que eles fundaram um grupo chamado Holy Club, ou o Clube Santo. Não era um jovem que estava atolado em pecados, não estava na bebedeira, não estava na noitada, não estava longe de Deus, não estava, gente. Charles Wesley era um homem santo, um jovem santo na presença de Deus. Mas quando ele começou a escrever os hinos, ele estava indo da Universidade de Oxford, ele ia para a prisão pregar o evangelho. Veja isso, ele ia pregar, ele não ia matar ninguém, ele ia pregar. Ele pegava o dinheiro dele, da família, ele dava para os pobres para ajudar e fazer caridade. Mas quando ele começou a escrever seus hinos, ele disse, ó a letra da música que ele escreveu. Justo e santo é o teu nome. Isso aqui é música cantada, tá? Pelos irmãos da antiguidade. Justo e santo é o teu nome. Eu sou todo injustiça. Vil e cheio de pecado eu sou. Por centenas de anos a igreja canta isso. Justo e santo és tu. Eu sou todo injustiça. Eu sou vil e cheio de pecado. Onde é que está que você tem que ter cometido pecado horrendo para ter um quebrantamento e um arrependimento? Muitas vezes você cresceu na igreja, nasceu na igreja. E é exatamente por isso que você precisa ter uma experiência com Deus de arrependimento.
pessoas que vão ouvir essa mensagem na live depois, que Deus está chamando ao arrependimento, pessoas nascidas na igreja, às vezes como a minha filha, Suzana, nascida num lar cristão, filha de um pastor, mas que tem que ter a coragem de chegar diante de Deus e dizer: justo e santo és tu, eu toda injustiça, vil e pecadora. Se você não passar por essa experiência com Deus, não existe salvação. E não depende do tipo de pecado que você cometeu, porque esse rapaz aqui, possivelmente ele era mais santo que todos nós aqui. Poderia pegar ainda Augustus Toplady. Eu sei que o nome é estranho, Augustus Toplady. Muitos irmãos não sabem quem é Augustus Toplady. Mais uma vez, eu recomendo aos irmãos que cantam na igreja, meus queridos, eu recomendo aos irmãos que cantam na igreja, estudem teologia bíblica para escreverem letras assim, e estudem história da música, para vocês encontrarem os homens que faziam as músicas. Augustus Toplady sempre foi um homem bom. Sempre foi um homem que fez letras maravilhosas de louvor a Deus. Agora, olha a letra que ele escreveu. Um homem santo. Olha a letra dele, o coro da música dele. Sujo. Sujo eu para a fonte vou. Lava-me, meu Salvador, ou eu morro. Glória a Deus, por gente assim na história. Glória a Deus, porque houveram homens neste mundo que você olhava para eles, aparentava santidade, mas eles tinham a capacidade de se quebrantar e arrepender diante de Deus e dizer o seguinte: sujo, sujo para a fonte corro, eu vou me banhar na graça de Deus. Eu vou me lavar no sangue de Jesus Cristo, porque eu sou sujo. Lava-me, Salvador. Parece que eu estou vendo Davi aqui no texto. Olha Davi no verso 7. Purifica-me com esopo. Olha Davi cantando no verso 7. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Pega Davi. Pega Augustus Toplady. Pega Charles Wesley. Pega Martinho Lutero, quando escreve: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Pega as letras de Martinho Lutero, e você vai ver como ele colocava, e ele é o defensor da doutrina da justificação pela fé, que está tudo bem com Deus, mas ele era capaz de reconhecer: sujo! Oh, minha irmã, suja, sujo. A gente sai para a semana, irmã, e o pecado suja a gente. Você veio aqui nessa noite ouvir a palavra de Deus, você anda durante a semana, Beto, o pecado suja. O pecado suja a igreja. Você precisa aprender a entrar diante de Deus e dizer assim: sujo. E o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo pecado. Meu querido irmão, você não pode evitar uma questão dessa hoje à noite. Os fatos estão contra você. O sentimento de arrependimento não depende particularmente do pecado cometido. A Bíblia, as biografias e os hinos provam que não depende de pecado hediondo. Terceiro erro que a gente não deve cometer. Eu estou ensinando sobre a doutrina do arrependimento na igreja. Terceiro erro que não devemos cometer, irmãos, é o erro de achar que essa é apenas uma questão de personalidade. Algumas pessoas erram quando tentam padronizar. Outras erram quando literalmente acham que é só pecado horrendo. E outras erram na doutrina do arrependimento porque acham que é uma questão de personalidade. Vou citar a crítica e depois vou responder a crítica. A crítica. Alguns que estudam psicologia, alguns psicólogos descobriram que existem dois tipos de pessoas no mundo. Um tipo de pessoa é chamado de twice born. A psicologia diz isso. Existe um grupo chamado twice born, que significa nascido duas vezes.
E existe um grupo chamado Once-Born. A psicologia diz que o Once-Born é o que nasceu apenas uma vez. Sobre o Twice-Born, o homem nascido duas vezes, born é nascimento, é nascido. O homem nascido duas vezes, para a psicologia, é aquele homem que gasta boa parte do seu tempo examinando a si mesmo. Então ele teve um nascimento, mas agora ele nasce mais uma vez, onde ele se reexamina. É um homem introspectivo. É um homem que ele gasta boa parte da vida dele se examinando, se autoexaminando, fazendo um check-up de si mesmo, fazendo constantemente eletrocardiograma da sua alma. Tem gente que é assim, gente analítica de si próprio. A psicologia diz que o once-born é aquele que nasceu uma vez só. Esse é nascido uma única vez, ele não gasta seu tempo. Eles quase dizem na psicologia que ele não perde seu tempo com esse negócio que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. O once-born é aquele tipo de pessoa que a psicologia diz que eles são cultos. Pessoas cultas não ficam a remoer sentimentos, pessoas cultas não ficam a examinar se pecaram, pessoas cultas não ficam a examinar de forma introspectiva. E aí os críticos dizem, pessoas do tipo twice-born, como Davi era um twice-born para a psicologia, que chega aqui para Deus e diz, tem misericórdia de mim, eu pequei, confesso que errei, me purifica, eu sujo, me limpa. Para a psicologia, Davi era um twice-born. Não só Davi, a psicologia diz que Saulo de Tarso também era assim. Saulo também ficava mandando as pessoas se examinar. A psicologia diz que John Wesley e Charles Wesley, apesar de não terem cometido pecados horrendos, eram twice-born. Exatamente porque eram twice-born, é que eles diziam, miserável pecador eu sou, corro para a fonte para me lavar. Como eu sou pecador. Pessoas capazes de quebrantamento na história e de um arrependimento desses rasgado, eram twice-born. E a psicologia vai dizer que essas pessoas de fato têm uma necessidade destas retroalimentações de lágrimas. Porque os twice-born, Deus limpa eles hoje, a semana que vem eles voltam no culto e entram dizendo sujo. Eles não conseguem se ver limpos. Talvez seja porque eles têm espelho em casa, gente. Talvez seja porque você tem espelho em casa e vê que você pecou, que você errou, que você comete falhas e que você se sujou. Mas para a psicologia isso é um twice-born. Você precisa disso. Eu quero morrer, igreja, eu quero morrer twice-born. Mas dizem que o once-born é um culto. É mesmo? O apóstolo Paulo não era culto, não? O apóstolo Paulo não era culto, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei? Como assim, twice-born? Paulo, se fosse na psicologia, era once-born, culto. Mas é um homem culto com espírito de twice-born. Talvez você esteja aqui hoje à noite dizendo, pastor, eu sou once-born. Eu li a Bíblia, entendi que Deus já me purificou dos meus pecados, está tudo certo, sou limpo. Você não entendeu, foi nada de Bíblia, meu chapa. Já que a igreja aqui está estudando 1 João, deixa eu citar para você 1 João capítulo 1, versos 7 e 8. Se andarmos na luz, isso aqui é para quem anda com Jesus, para quem anda com Deus, tá? Se andarmos na luz, e nós andamos, amém? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo. Mas a pergunta é, como é que o sangue de Jesus purifica de pecado, meu irmão? Se você está na luz, quem está na luz peca? Quem está na luz se suja? Olha o que o versículo diz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros. Finalzinho, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O que ele está dizendo é o seguinte, mesmo você que é de Deus, que é de Jesus, que já foi lavado no sangue do Cordeiro, você é especialista em se sujar. Mas fique em paz, se você se manter na luz, se você se mantiver em Jesus, irmã,
Se você ficar firme nele, por mais que você se suje, o sangue de Jesus continua a te purificar de todo pecado. Por isso eu preciso me arrepender. Por isso eu preciso reconhecer quando eu me sujo. Porque tem um bocadinho de gente suja na igreja. Suja, suja, suja. Suja, 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 suja. Cardido. Obrigado, isso mesmo, cardido. Mas está com aquela síndrome de que sou mais branco que a neve. Falta para você a doutrina bíblica do arrependimento. E não precisa ser nos modelos históricos, nos detalhes. E não precisa ser por pecados horrendos. E não é uma questão de personalidade, é uma questão de realidade do pecado. A gente vai sair daqui hoje à noite e o pecado vai nos sujar. Mas se nós nos mantivermos na luz, como Ele na luz está, Jesus continua purificando a gente até o dia que você morrer, ou até o dia que Ele voltar nas nuvens do céu. Essa é a minha certeza. Não há nenhuma certeza que eu não vá me sujar. Não há nenhuma garantia que eu não vá estar sujo. Mas há uma garantia enorme, que enquanto eu estiver em Jesus, como aquele leproso que chegava, os leprosos tinham que andar assim, né? Leproso, leproso. Leproso, leproso. Aí vem o doce Jesus e fala, não estou nem aí que você é leproso, mete a mão nele e sara ele. Cada vez que eu entro na presença de Deus, eu entro assim, sabia? Leproso. Ai, pastor, mas e a cruz? Sim, eu já estou assentado com Cristo em lugares celestiais. Tudo já aconteceu no céu. Eu já gozo das riquezas insondáveis de Cristo. Mas eu estou nesse mundo, com um corpo quedado no pecado ainda. Um corpo que se suja. A doutrina do arrependimento é para garantir, irmão, que você não ande sujo durante a sua caminhada cristã. Por favor, não jogue fora essa doutrina. A resposta, eu disse que havia crítica e tem a resposta. A resposta é só você olhar à luz dos fatos. É só você olhar a Bíblia. E você vai ver. Se é uma questão de temperamento, então nós não poderíamos ter temperamentos. Só alguns temperamentos que poderiam se arrepender na Bíblia. Mas quando você olha na Bíblia, você encontra, por exemplo, eu vou de novo descambar para a psicologia aqui, tá? Eles dizem que existe o melancólico, o fleumático, o sanguíneo e o colérico. E aí a gente sabe que Moisés, para quem não estudou psicologia e Bíblia, deixa eu te dar uma ajudinha aí. Moisés, ele era melancólico. Abraão era fleumático. Pedro era sanguíneo. E o apóstolo Paulo era colérico. Temperamentos, cada um tem o seu. Aqui, hoje à noite, cada um é de um jeito. Porém, a doutrina do arrependimento não é uma questão de temperamento, irmã Bartira. Todos pecam, todos se sujam. E na Bíblia, homens de vários temperamentos. Os 12 apóstolos eram absolutamente um diferentes do outro. Temperamentos diferentes, mas eles pregavam arrependimento. Porque arrependimento não é coisa de Twice Born. Eu vejo uns irmãos na igreja influenciados por psicologia, e de repente a psicologia começa a falar mais alto na igreja do que a teologia. Então, irmãos, nós pastores estamos atentos a isso, tá? Por isso que a gente também estuda psicologia. Eu sempre menciono, não importa se é psicologia behaviorista, gestaltista ou psicanalítica. Não importa se é Skinner, se é Pavlov ou se é Rogers. Não importa qual que é a corrente. A gente tem que conhecer psicologia, mas não permitir que a psicologia entre na igreja ao ponto de tirar a Bíblia de cena. Por isso estou pregando a doutrina do arrependimento na segunda vez. Vamos agora à última parte da mensagem, que é o despertar do pecador. A gente viu aqui que não pode padronizar os detalhes, que não é apenas em caso de pecados hediondos, e nós vimos também que não é uma questão de personalidade. O despertar do pecador acontece, eu louvo a Deus por essa parte do texto bíblico, e quando ele acontece, em primeiro lugar, ele se desperta para seu estado de condição. O despertar do pecador é um despertar para o seu estado de condição. Isso aqui não é que ele reconhece o seu pecado. Ele já reconheceu. Ele já reconheceu transgressão, iniquidade e pecado. Ele já reconheceu.
A questão é, irmão, verso 1, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Aqui começou a despertar o pecador. Enquanto você não é capaz de chegar na presença de Deus, irmã, jovem, você que está aqui hoje à noite, enquanto você não é capaz, porque às vezes você é capaz de dizer o verso 2, mas não é capaz de dizer o verso 1. Às vezes você é capaz de reconhecer o seu pecado, mas não é capaz de reconhecer o seu estado de condição. Ele reconhece o pecado no verso 2, quando ele diz assim, olha, é minha transgressão, é minha culpa, é meu pecado, eu reconheço. Porém, nesse ponto da mensagem, ele reconhece a sua condição, e quando ele diz, eu vi a encrenca que eu me meti, ó Deus. Transgressão, iniquidade e pecado. E aí ele diz, tem misericórdia de mim. Eu estou preocupado com a minha condição, estou preocupado com o que está acontecendo comigo, eu estou preocupado com aquilo que estou sentindo. Alguém aqui hoje à noite pode dizer, pastor, eu não me preocupo com essas coisas, não, uai. Pastor, eu não tenho essas preocupações, eu não carrego esse tipo de preocupação comigo mesmo. Eu não sinto, pastor Rubens, que eu tenha que ter esse tipo de sentimento a meu respeito. Você está aqui hoje à noite me olhando com essa carinha de santo e de santa. Pastor, eu não sinto que eu preciso desse tipo de coisa, desse tipo de arrependimento. O despertar do pecador começa sempre quando você é capaz de dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus. Aí talvez você falaria assim, mas por que eu diria isso? Por que eu diria, tem misericórdia de mim, ó Deus? Bom, primeiro eu diria, porque você sabe quem você é, sujo. Primeira razão pela qual você tem que pedir misericórdia é porque você é capaz de reconhecer quem você é, sujo. Segunda razão pela qual você tem que dizer, tem misericórdia de mim, ó Deus, é porque você sabe quem Ele é. E quem Ele é mesmo? Bom, quem Ele é bom você lembrar que Ele é Deus. Você está numa igreja batista, mas o céu não é batista. O dono do céu se chama Deus. E o pastor Rubens, e o pastor André, e o pastor Paulo não conseguem garantir uma entrada para você lá. Ele é santo. E você? Sujo. Por que eu tenho que pedir misericórdia a Deus cada vez que eu entro na presença dEle? Por quem Ele é. Eu ouvi uma crítica há um tempo atrás, uma crítica à história de Charles Wesley, o músico que eu mencionei já hoje. A letra que ele cantou assim, vil e cheio de pecado eu sou. Eu encontrei uma pessoa que fez a seguinte crítica. Disse assim, o Charles Wesley, imagine você procurando um emprego, pastor Rubens, com a frase de Charles Wesley. Imagine um homem procurando um emprego e aproximando-se do patrão que vai empregá-lo, e na entrevista ele olha para o patrão e diz, vil e cheio de pecado eu sou. Ele nunca vai conseguir um emprego, se essa é a visão que você tem de você mesmo. Se você andar pela vida dizendo vil e cheio de pecado eu sou, se você chegar numa agência de emprego e dizer assim, sujo, quem vai te dar um emprego se você entrar dizendo, suja? Então fizeram essa crítica para o Charles Wesley, como que pode um homem de Deus andar pela vida dizendo, vil e cheio de pecado sou, sujo? Nenhum empregador ia te dar um emprego. Eu tenho que concordar aqui, irmãos, que a proposta, o argumento é interessante. Porém, permita-me te mostrar uma coisa que poucos conseguem ver. Pessoalmente, eu não vejo nenhuma razão para alguém entrar num lugar dizendo sujo. Ainda mais para um semelhante a você. De fato, não faz sentido chegar num lugar dizendo sujo, suja, para alguém que também é sujo, e suja é pedir ajuda para quem está pedindo esmola. É o sujo falando do mal lavado. De fato, irmã, se fosse para mim chegar diante de alguém dizendo sujo, eu não diria. Ou para mim entrar aqui na igreja dizendo sujo, para vocês eu vou dizer sujo? Está de brincadeira comigo? Você também é sujo. Eu vou ficar me humilhando para você, dizendo que eu estou sujo? Faz parte do nosso orgulho, irmão, a gente não fala. A gente entra, pastor André, limpo. Para o Márcio, limpo.
Mas quando Charles Wesley diz sujo, vil e cheio de pecado, é porque ele não estava falando para alguém que era um patrão que estava contratando ele. Ele sabia quem Deus era. Quando você diz sujo e você reconhece vil e cheio de pecado, é porque você sabe quem Deus é. Ele não é um sujo, ele não é um patrãozinho, ele não é um semelhante a você. Ele é aquele que a Bíblia diz em 1 João 1,5, Deus é luz e não há nele trevas alguma. Ele é aquele que diz lá em Apocalipse 4,8, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, ou como diz lá no texto grego, Hagios, 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 Kyrios, Ho Pantocrator Theon, Roen, Kai Roon, Kai Romenon, Hagios, 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 Kyrios, Santo é o Senhor. É assim que os anjos falam lá no céu, porque é assim que está no texto. Hagios, 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 Santo, 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 Hagios, Kyrios, Santo é o Senhor. O Pantocrator, o Todo-Poderoso, aleluia. Roen, o que era, Kai Roon, o que é, Kai Romenon, o que há de vir, Hagios, Hagios, Hagios Kyrios, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Lá no céu, os anjos, os anciãos, os seres viventes dizem isso. Aí aqui na terra eu entro na presença de Deus, como se eu estivesse entrando na presença de qualquer um. Eu entro como Paulo, miserável homem que sou. Eu entro como Isaías. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram aquele que os serafins e os querubins dizem, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quando você tem uma visão de quem Deus é, irmão, irmã, quando você que ouvir essa mensagem tiver uma visão de quem Deus é, não haverá outra postura no seu coração a não ser o despertar de um pecador que diz, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas quando o coração de um pecador se desperta, então ele se derrama diante de Deus, ele reconhece a necessidade de perdão, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Em outras palavras, um homem que se arrepende é sempre um homem que está ciente da sua culpa, do seu erro, ele deseja ser perdoado, ele deseja ser lavado, ele deseja a benignidade de Deus, ele deseja que Deus apague a transgressão dele, ele deseja que a misericórdia de Deus o cubra, ele deseja que Deus o lave completamente da iniquidade, ele deseja que Deus o purifique do seu pecado, ele entra desejoso de perdão divino, ele entra dizendo, eu preciso hoje do teu agir, eu preciso que tu me dê uma baldada de sangue de Cristo, eu preciso que tu tires o peso do pecado das minhas costas, eu preciso de perdão em tua presença, ó Deus, eu preciso ser lavado, tem misericórdia de mim. A postura é outra. E então ele se desperta para a realidade de que ele precisa do perdão e que ele é impotente para isso. Aqui eu acho que é a hora do maior choque. É quando você se diz sujo. É quando você diz para Deus, eu preciso resolver contigo, Deus. Eu preciso que tu me laves. Hoje eu preciso que tu me purifiques. E eu sei que eu não tenho competência de fazer isso sozinho. Aqui nasce o despertar de um pecador, aleluia. Ele vai dizer no verso 16, eu sei que eu não tenho competência. O verso 16, 17, ele diz assim, o Senhor, ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. Põe palavras na minha boca e ela anunciará o teu louvor. E agora, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão te traria. O que ele está dizendo é, eu não tenho condição de resolver meu problema, nem fazendo culto, nem trazendo sacrifício, nem fazendo holocausto. O que ele está dizendo é, Deus, eu reconheço o meu pecado e olha, eu sou sincero, eu sou o rei Davi. Eu sou rico, eu tenho muito gado, eu tenho muito carneiro, eu poderia fazer sacrifício. Eu poderia fazer muito sacrifício e holocausto para te agradar. Mas ele diz assim, os sacrifícios que agradam a Deus não são os sacrifícios e holocaustos, senão eu traria. Sabe o que ele está dizendo? Sujo,
carente de limpeza e incapaz de me lavar. Reconheço, sujo, precisando de um banho do sangue de Cristo, e reconheço, não tem culto que faça isso. Se fosse culto, eu tenho ovelha para te dar, ó Deus. Se culto resolvesse, eu mataria 300 ovelhas pelo pecado que eu cometi. Porém, ele está dizendo, eu sei que não aceita sacrifícios, nem te agrada em holocausto, senão te traria. Eu acho isso lindo, porque algumas pessoas têm capacidade de reconhecer pecado. Algumas pessoas têm a capacidade de pedir perdão a Deus, só que elas entram na igreja achando que frequentar o culto, frequentar a igreja, Deus está resolvendo o pecado dela porque ela frequenta culto. Porque ela bate cartão. Davi está dizendo, eu sou sujo, impuro, e se fazer culto purificasse, eu já estava garantido. É quando você reconhece, Márcio, que você é impotente. Estou trazendo vocês para um ponto da mensagem que temos um problema, se chama pecado. Não tem a ver com a personalidade. Não tem a ver com pecado hediondo. Não tem a ver com detalhes da conversão de alguém. Tem a ver com você reconhecer o seu estado e dizer, tem misericórdia, eu preciso de um banho, eu preciso ser purificado. E reconheço que sou incapaz de fazer isso. Eu estou aqui hoje à noite dizendo isso para Deus, sou incapaz de fazer. Já vivi de meritocracia por muitos anos. Já vivi acreditando que de frequentar culto, dar dízimo, dar oferta, vir na igreja, ser amigo do pastor, meus pecados seriam perdoados. Eu já acreditei que sacrifícios e holocaustos fariam com que Deus ficasse de bem comigo. Irmãos, se fosse tocar na igreja, cantar na igreja, se pregar na igreja fosse garantir, eu estava no céu já, pastor. Mas Davi diz, eu sou incompetente para garantir isso. Sacrifícios e holocausto eu te traria, mas tu não te agradas. Desculpa se alguém veio aqui hoje à noite achando que vir no culto vai resolver sua situação com Deus. Tem uns irmãos aí que acham que se não vir na igreja não está resolvido com Deus, né? É porque esse problema, irmãos, só se resolve com Deus e não com culto. E então, eu encerro essa mensagem dizendo que o homem se desperta para uma nova atitude com Deus. Aqui eu encerro a mensagem dizendo que o despertar é um despertar de misericórdia, é um despertar que pede a Deus perdão, limpeza, purificação, é um despertar do reconhecimento que você é incapaz de fazer isso por si mesmo, é um despertar que às vezes acontece na vida, às vezes acontece no final da vida, para alguns acontecerá na outra vida, na segunda ressurreição, e agora por último, é um despertar para uma nova atitude diante de Deus, amém, igreja? É um despertar para uma nova atitude diante de Deus. Eu acho lindo, eu vou começar com o verso 4 e vou encerrar a mensagem com o verso 1. O verso 4, ele diz assim, contra ti, somente contra ti pequei. Eu pequei contra ti, eu sei contra quem pequei, o meu problema é com Deus. Mas no verso 1 ele diz, tem misericórdia de mim, ó. Espero que o Espírito Santo abra a tua mente, como abriu a minha, para entender isso aqui. Ele diz no 4, eu sei que eu pequei contra ti, mas há uma nova atitude minha, e nessa nova atitude minha, mesmo sabendo que contra ti pequei, sei também que tu és o único que pode me ajudar. Geralmente o pecado afasta a pessoa de Deus. Geralmente, a pessoa que não se arrependeu, que teve remorso, a pessoa quando tem remorso, ela foge de Deus. Adão e Eva pecaram. E a primeira coisa que eles fizeram, não estavam arrependidos, Adão e Eva, não estavam. Eles estavam com remorso, com medo. E então eles se esconderam no meio das árvores, porque quem tem remorso, corre de Deus. Quem tem remorso, corre do culto. Quem tem remorso, corre da igreja. Quem tem remorso, não quer estar perto de Deus. Se convida a pessoa para vir, a pessoa, não, eu não vou não. Aprontou, está com remorso, está fugindo de Deus. Mas quando há o despertar de um pecador,
Quando há arrependimento de verdade, a primeira coisa que o pecador quer é estar perto de Deus. Por isso ele diz, eu sei que foi contra ti que eu pequei, no verso 4. Mas no 1 ele diz, todavia tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi era muito inteligente, uai. Ele peca contra Deus, Bartira. Mas ao mesmo tempo ele diz, olha, eu pequei contra ti, mas eu quero ter uma nova atitude hoje. Eu quero que tu tenhas misericórdia de mim, eu quero o Senhor para a minha vida. Caia eu nas mãos de Deus e não na mão dos homens. Eu acho isso lindo quando as pessoas voltam para Deus. O pecado, Heloísa, o pecado foi contra Deus, mas quando há arrependimento de verdade, você quer estar com Deus. O pecado foi contra Deus, irmã, mas quando há arrependimento de verdade, a primeira coisa que você quer é ficar pertinho de Deus. Algumas pessoas estão se afastando. O pecado está afastando elas do culto, afastando elas de Deus, afastando ela dos irmãos. Mas quando há o despertar de um pecador, você não quer ficar em casa. Você quer estar com o irmão. Você quer estar com Deus. Por isso o pecador ora e fala, misericórdia. Verso 1, misericórdia. Verso 1, ele diz, por teu amor, ó que é a palavra, amor. Verso 1 ainda, por tua grande compaixão. Por que ele quer estar com Deus? Porque Deus tem misericórdia, porque Deus tem amor, porque Deus tem compaixão. Por que quando há um despertar do pecador, ele vem chorando para frente? Ele vem chorando para o altar. Porque o pecador sabe que pecou contra Deus, mas a nova postura dele é só em Deus que eu encontro misericórdia, é só em Deus que eu encontro amor, é só em Deus que eu encontro compaixão. Está ouvindo a mensagem hoje à noite, está ouvindo pela live, está ouvindo aí, vai ouvir depois? Está longe de Deus? A mensagem de hoje diz, tenha uma nova postura. E essa postura vem cada dia para mais perto de Deus, porque Ele tem misericórdia, Ele tem amor e Ele tem compaixão. Mês que vem eu continuo essa conversa com vocês, em nome de Jesus, amém. Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo.